E aí, meus amigos, tudo certo? No vídeo de hoje é o primeiro de uma sequência de vídeos em que a gente vai falar sobre questões de concursos, né? Questões comentadas para você usar durante a preparação. E, brevemente, eu tinha feito uma pesquisa, tanto no meu canal do YouTube quanto no Instagram, se o pessoal queria uma sequência de vídeos sobre ciclo de estudos ou sobre questões de concurso, né? O uso dessas questões de concurso na preparação, simulados, revisar por questões, enfim. E deu empate aqui no YouTube e no Instagram, Ciclo de Estudos ganhou. Então ontem, da data que eu tô gravando esse vídeo, ontem eu já gravei o primeiro ciclo da sequência de ciclo de revisão, dá uma olhadinha no canal, vídeo muito importante para você, se você quiser saber como organizar o seu estudo por ciclos, que é o método que eu mais recomendo de preparação, foi o que me ajudou a ser aprovado no concurso de auditor fiscal. E hoje a gente vai falar aqui no primeiro vídeo sobre questões comentadas. Bem, se você é novato no mundo do concurso, por que fazer questões de concurso, questões de provas anteriores? Porque isso é importante. Bem, porque acontece o seguinte, quando sai um concurso, a banca é que faz a prova do concurso, né, para selecionar os candidatos. Ela libera um edital, e no edital você tem um conteúdo programático, ou seja, tudo que pode cair na sua prova, que pode ser cobrado, conhecimentos que podem ser cobrados de você na hora da prova, que em tese você precisa saber. Só acontece o seguinte, quando você vai ler o que está lá, são coisas muito amplas. Então, por exemplo, vem lá no edital do concurso, direitos e garantias fundamentais. É um assunto dentro de direito constitucional, mas é um assunto muito extenso. Se você tivesse que estudar até esgotar esse assunto, não iria valer a pena para o seu concurso, mesmo que fosse uma prova de juiz federal, uma prova de procurador da república, mesmo assim não valeria a pena, porque é um tema muito, muito amplo. Então o que acontece? Através das provas anteriores, das questões que já caíram em concursos passados, você consegue identificando um padrão e vendo o que a banca gosta mais de cobrar. E até faz sentido que seja dessa forma, né? Porque dentro de todo aquele assunto, você como servidor público na carreira que você vai trabalhar após ser aprovado, você não vai ser exigido do conhecimento daquilo tudo, tá? Eu, por exemplo, meu concurso aqui de auditor fiscal do Estado de São Paulo, total, se você for separar certinho, 21 matérias, né? Então, por exemplo, uma das matérias lá era economia. Vinha um tópico grande, economia. Dentro de economia você tinha macroeconomia e microeconomia, que é até dividido dessa forma no curso, né, na graduação. Só que assim, dentro de macro e microeconomia tinha muita coisa lá dentro. Agora, o que mais cai efetivamente, tá? Então, por exemplo, eu identificava facilmente que tinha uma parte de economia da tributação que caía com muita frequência, a parte de contas nacionais, todos esses são assuntos dentro de economia, e se você estuda economia, você sabe que tem lá. Mas bem, uma vez identificado que aquilo cai muito, identificado o jeito que a banca cobra, é importante para você saber, vai te dar um feedback de como tem que ser o seu estudo na parte teórica, tá? Porque se você for estudar para estudar tudo que o edital, que o conteúdo programático do edital pede para você, né, para você aprender, para você saber, ia demorar muito tempo para você ser aprovado, tá? Beleza, então a gente falou da parte teórica aqui, né, do porquê que as questões comentadas são importantes. Agora acontece o seguinte, dentro do uso de questões de concursos, né, questões de provas anteriores, eu acho que você pode dar 3 usos diferentes para o uso das questões, tá? Primeiro ponto, você pode usar uma questão de prova anterior para compreensão. O segundo ponto é para fixação, que no caso aí pode ser usado para memorização também, né, resumo. Revisão, tá? Quando você usa desse ponto de vista. E o terceiro é usar do ponto de vista de um teste, na verdade, né? Como se fosse um simulado mesmo, né? Uma bateria de questões, você vai fazendo e depois você vê o que você acertou e o que você errou, tá? Então é o seguinte, você já pode notar que, segundo o que eu estou recomendando, claro, meu ponto de vista, é que você pode usar questões comentadas em diversos momentos da sua preparação. E cada momento da sua preparação, ele vai ter um ponto de vista diferente. E ao longo dessa sequência de vídeos que eu vou tratar de cada uma dessas tarefas, de cada uma dessas aplicações das questões comentadas de concurso, tá? Eu quero aproveitar esse primeiro vídeo, então, já para te entregar alguma coisa do que eu penso hoje que você tem que fazer. E na sequência, nos próximos vídeos, aí você se inscreve aí no canal, vai acompanhando, que eu vou criar uma playlist aqui só sobre esse tema, questões comentadas, tá? Questões de concurso. Eu vou botar uma hashtag aí para ficar mais fácil de identificar, tá? Então é o seguinte, olha só, hoje quando você está estudando, quando você pega uma matéria pela primeira vez para estudar, você não sabe o que é importante e o que não é importante. Se você é uma pessoa que estuda fazendo resumo, ou caderno já, enquanto está estudando a teoria aqui no livro ou numa videoaula e já está fazendo caderno, você provavelmente vai reparar que futuramente você vai reparar isso, não agora, você futuramente vai reparar que você jogou muita coisa pro caderno, pro seu resumo escrito, muita coisa que não cai em prova, que você olha as questões anteriores e não cai em prova.
Pô, Dudu, mas será que não tem uma possibilidade disso cair numa próxima prova, numa prova do futuro? Sem dúvidas que há a possibilidade de que isso aconteça. Só que, poxa, é melhor na tua preparação, para você fazer uma preparação que te entregue a tua aprovação de maneira mais rápida, ou pelo menos a possibilidade de aprovação de maneira mais rápida, é melhor que você estude primeiro do que pode cair. Aí você garante o que pode cair primeiro, com base no histórico de provas. Depois você vai se preocupar com o rodapé da página, vai se preocupar com uma coisa que nunca caiu na vida. Então, o ideal da preparação é você fazer uma preparação do ponto de vista da possibilidade, de uma que vai te entregando mais possibilidade primeiro e depois menos possibilidade. Depois você vai entrando nos detalhes. Mas de imediato não vale a pena você fazer isso. Senão, tranca o seu estudo, você fica desanimado, porque, caramba, aprendi um monte de coisa. Quando vai ver lá, não cai na prova. Aí você pensa, pô, se for assim todo assunto eu tô ferrado. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Então, o que eu vou recomendar para você? Hoje, quando você estudar uma teoria, um assunto teórico, seja em videoaula, pessoal, seja aula presencial, seja material escrito, qualquer coisa. Quando você estudar alguma coisa teórica, que depois você faça algumas questões comentadas, algumas questões de provas anteriores, com comentário do professor. Claro, se for fazer uma questão de concurso só tendo gabarito, é furada, porque você não vai saber a justificativa, e é justamente a justificativa que nesse momento vai te ajudar nesse processo de ajuda de compreensão através da questão comentada. Como eu falei, são 3. É a compreensão, segundo ponto é a fixação, memorização, e o terceiro é o teste, são os simulados. Então os exercícios eles podem ser usados nessas 3 aplicabilidades, nessas diferentes aplicações aí. Então o mais importante é da compreensão, nesse primeiro momento que você está estudando a matéria do zero, tá? Porque estudou a parte teórica, nesse momento, eu recomendo que você nem se preocupe muito em fazer anotações de caderno nem nada, para não ficar perdendo tempo anotando alguma coisa que você não sabe se é importante ou não, pô. Entendeu? Não vale a pena. Então é o seguinte, acabou a parte teórica, faça uma bateria de exercícios. Dudu, quantos exercícios eu devo fazer nessa parte teórica? Olha só, eu vou recomendar uma quantidade menor nesse momento, porque eu acho que nesse momento, exercício após a parte teórica, não é para você virar o expert, não é para você memorizar tudo, e não é esse o ponto. Memorizar é diferente de compreensão, e tem um vídeo sobre isso aqui no meu canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas compreensão é diferente da fixação. Às vezes a gente estudou um assunto, compreendeu, 2 dias depois a gente esqueceu o assunto. Mas se você revisar o assunto, você relembra e rapidamente, porque você teve compreensão. E às vezes, quantas vezes em alguns assuntos eu não tinha compreendido o assunto, tentei estudar 1, 2 vezes, não consegui mesmo, mas fixei e fui para a prova. Não interessava, não queria mais saber de compreensão, beleza, né? Só que imagina fazer isso para tudo, imagina a carga de memorização que você precisaria ter. Então por isso que o ideal é primeiro a gente buscar a compreensão, porque tendo a compreensão, a memorização vem de maneira muito mais fácil. Tá bom? Então é o seguinte, nesse momento estudou teoria, questões comentadas depois. Quantidade de questões comentadas vai variar do tamanho do assunto e da complexidade. Se você tem mais dificuldade em matemática, major, coloca no limite do que eu vou te falar. Se você tem facilidade em direito constitucional, então coloca no limite mínimo da intervalo que eu vou te passar aqui. Eu acho que por assunto, o que você deveria ter é uma margem de mais ou menos de 20 até 30 exercícios nesse momento para você... de 20 a 30 exercícios para você pegar mais ou menos, começar a compreender. Claro que às vezes esses 20 a 30 exercícios não abordarão todas as possibilidades, todos os jeitos que as bancas de concurso já exploraram aquele tema, mas no campo das possibilidades está uma boa quantidade de imediato para você ir para o próximo tema, tá? E qual a quantidade desse assunto, como é que eu devo valorar esse assunto? Porque é assuntos de diferentes tamanhos, né? Então, esses 20 a 30 questões, elas valem para qual tamanho de assunto? Bem, eu recomendo aqui, nesses 20 a 30 questões, para uma quantidade de assunto teórico mais ou menos de 40, 50 páginas teórico, né? Então, por exemplo, eu fui aluno e hoje eu trabalho no Estratégia Concurso, né? Então, o material lá, tem material que tem 50 páginas de teoria, tem material que tem 100 páginas de teoria, vai variar. Mas, em tese, no final da aula, o professor sempre bota uma carga de exercício comentado lá, né? E que, em tese, vai se adequar à complexidade da aula. Então, se é uma aula de raciocínio lógico, o professor coloca muito exercício. Se já é uma aula de um assunto mais superficial, o professor, às vezes, coloca pouco exercício para você ganhar tempo. Mas essa é a quantidade que eu recomendo. Pô, Dudu, eu não tenho... Meu material hoje que eu estou estudando não tem exercício comentado. Não tem problema, tá? Como é que você pode fazer? Você estuda o seu material equivalente a essas 40, 50 páginas teóricas e depois você pode fazer uma bateria de exercício comentado em algum site que tenha banco de dados de questão, tá? Eu já deixo aqui minha opinião, eu já usei vários sites, eu uso desde
que eu comecei a estudar em 2009. A minha irmã lá em 2009 tinha me indicado um site chamado Super Provas. Depois eu fui para um outro site, era um programa na época, que você instalava no computador, só tinha comentário. Depois eu fui para um outro site, eu passei por vários sites na sequência, só que eram sites que não tinham comentários de professores, só tinham gabarito, ou às vezes tinha gabarito de outros alunos, tinha um comentário de outros alunos. E em 2012 para 2013 eu conheci o TEC Concurso, e no TEC o comentário era do professor, né? Hoje o TEC tem, de comentários lá, tem mais de 250 mil questões comentadas. Então o que eu recomendo, o que eu uso com os alunos aqui no coaching, que eu acompanho, eu uso o TEC Concurso. Pela facilidade, dá para criar caderno, eu posso criar caderno, gero o link, mando para o aluno que eu acompanho, o aluno que eu acompanho só executa e me manda o percentual dele. Então essa interatividade é muito bacana lá no TEC, tá? Então eu recomendo o TEC. Então se o teu material não tem exercício comentado, poxa, faz o estudo teórico dele ali, 40, 50 páginas, interrompe mais ou menos. Claro que há, pessoal, no teu estudo vários assuntos entrelaçados. Às vezes você não vai saber onde dar o pause ali para fazer uma bateria de exercício. Mas não seja tão perfeccionista não, tá? Pausa num lugar ali, pelo menos quando acabar um subtópico, pelo menos, né? Se der para acabar um tópico inteiro, um capítulo, perfeito. Se não der, encerra um subtópico, vai lá no TEC você vai conseguir filtrar certinho daquele assunto. Então, estudei o assunto de direito constitucional. Dentro do direito constitucional, eu fui no assunto de direitos e garantias fundamentais, e dentro de direitos e garantias fundamentais, eu estudei lá, sei lá, remédios constitucionais, tá? Então, beleza, no TEC você gera lá, direito constitucionais, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, remédios constitucionais, e ele vai gerar para você. Você coloca lá questões comentadas, né, ele vai te dar, e você pode até escolher a banca. Você pode até escolher a banca do concurso que você quer. Então, se você está se preparando para a Polícia Rodoviária Federal, PF, é provável que a banca seja o CESP, busca pelo CESP, porque assim você vai estar fazendo questões bem mais alinhadas com o seu objetivo e, portanto, depois, quando você tiver que fazer o teu resumo escrito, o teu mapa mental, o teu resumo de qualquer maneira, o teu caderno grifado, você vai estar em tese colocando lá as informações que você acabou de estudar, você pegou das informações teóricas, passou um filtro através das questões de concurso que você fez, as questões comentadas, passou esse filtro, aí você ficou na mão com o quê? Daquele bolo todo de teoria, você ficou na mão ali com a parte daquela teoria que foi cobrada nas questões e ao mesmo tempo que é importante, porque vai ter parte de teoria que cobrou na questão de prova anterior, mas é tranquila para você, então não vale a pena às vezes ficar colocando o teu resumo, aí vai você de como você quer montar o teu resumo, mas pelo menos já passou por um primeiro filtro e de repente você já, nessa hora você vai notar, poxa, essa informação aqui que está no meu material teórico eu teria colocado no meu resumo, mas eu vi aqui, fiz 30 exercícios, não caiu nenhum exercício. Na dúvida, deixa o seu material com um espacinho, né? Se você faz resumo escrito, eu já fiz resumo escrito, depois parei de fazer por diversos outros motivos que eu falo em outro vídeo, mas comecei a utilizar o meu material grifado, foi o que funcionou melhor para mim, maneira mais rápida de estudar, de revisar, e de revisar teve um porquê, em outro vídeo também explico, senão esse aqui vai ficar muito grande, 13 minutos agora, mas basicamente, quando for fazer o seu resumo escrito, não faça ele todo justinho, todo ele colado, porque no futuro você vai fazer mais questões, mais exercícios de provas anteriores. Essas questões de provas anteriores aí você vai estar fazendo para um segundo momento, aquele momento que você faz o exercício para memorizar, para fixar a matéria, e você vai fazer mais exercícios por assunto, você vai fazer ali naquele momento 50, 60 exercícios por assunto. Nesse momento você vai fazer mais questões, então talvez você note coisas que sejam importantes, ou coisas que você subavaliou antes, mas agora você está vendo que cai, é importante. Então naquele espacinho que você deixou no teu resumo escrito, você pode ir lá e fazer uma anotação a mais para colocar no teu material, beleza? Então é importante que o teu material de resumo, ele seja um material editável, que você possa ir alterando ele com o tempo. E o que vai te dando esse feedback para você alterar o teu material é justamente no caso as questões comentadas de provas anteriores, beleza? Então, pessoal, vou parando por aqui, senão o vídeo fica muito longo, também não quero tomar tempo de vocês, mas acompanha essa sequência no canal, tá? Questões de concurso, vai ser a que eu vou fazer aqui. Espero que vocês gostem bastante, e a gente vai se falando. Qualquer dúvida deixa aí, tenha sugestões de temas aí, perguntas dentro desse tópico pra gente se falando, beleza? Um abração, se inscreva aí, deixa curtir se vocês gostaram, a gente se vê no próximo vídeo sobre questões comentadas. Um abraço!